Fala, galera! Ei, pessoas! Somos o Tanto Quanto Nerd e assistimos... Senhor dos Anéis, a batalha do não sei falar o nome. Eu vou tentar arriscar. Não faça isso. E não é a batalha, é a guerra. É a guerra. A guerra do Rohirrim. Bem, gente, meu nome é Paulo Leomil. Eu sou a Lua. E olha, se você é fã do Senhor dos Anéis, tá um pouco decepcionado com a série que veio, e você não tá com um pezinho atrás dessa animação, se você vai gastar ou não seu rico dinheirinho para ir ao cinema, fica com a gente até o final desse vídeo que a gente vai te explicar se vale ou se não vale a pena. Roda a vinheta! Então, a guerra dos... É difícil. Animação, nova animação do Senhor. Eu falei nova, por quê, gente? Já existe uma animação, né, antiga. Se eu não me engano, de 1979. Aê, gente! Eu tava na dúvida, 79, 78. Mas, deixa eu verificar. É uma animação que ela existiu, fez relativamente um sucesso. Na cabeça dele. Entre os fãs do Senhor dos Anéis, naquela época. Na cabeça dele. Não assistiu. Porque o diretor do Senhor dos Anéis assistiu e falou que foi uma droga. O diretor que você fala é o Peter Jackson. É. Que ele falou que o Frodo parecia um sapo e ele falou assim, meu Deus, o que fizeram dessa obra? Quando você tem uma obra que é tão amada, tão importante culturalmente para a literatura, para tudo que existe... Inclusive o Tolkien virou e falou assim, nunca mais vou fazer nada com a minha obra. Isso é verdade. Esperar ele morrer para lançar um filme. Isso é importante. Enquanto ele estava vivo, você não conseguia fazer nada. Por causa da animação, foi um lixo. Já teve até os Beatles que queriam fazer um filme do Senhor dos Anéis. Mas... teve isso. Isso é sério. Mas nós vamos falar agora dessa animação vai chegar no cinema, né? E que tem uma linguagem de uns traços de anime, tá? Então, assim, nós vamos falar sobre ela, mas... Então, Humberto do X-Wars, você se ferrou. Se você tá ouvindo a gente no canal do YouTube, sabe que eu participo de um podcast chamado X-Wars, tá? Que de cultura, né? Que a gente tem lá um integrante chamado Humberto, que odeia anime. Você se ferrou, que você vai ter que assistir. Mas a gente fala sobre filmes, sobre anime, sobre séries, sobre RPG, sobre Ele odeia... traço japonês. Você vai ter que assistir. Mas não precisam fazer hater com ele lá não, tá, gente? Então... Pode fazer, eu deixo. Mas vamos falar da animação. Onde que ela está de acordo com a trilogia do filme e até do livro de Senhor dos Anéis, né? Então, não existe uma história do filme. Então, tipo, não adianta você fazer, meu Deus, eu quero saber mais sobre, eu vou ler a literatura, a história de onde saiu. Não tem. Ele não é um livro, ele não tá num conto inacabado, ele é uma menção no apêndice lá do livro, igual tivesse menções do apêndice também pra fazer a série. Tá aí um pezinho atrás que a galera fica, né? Porque ele tem mais ou menos a mesma origem. Aí eles gravaram assim, vamos pensar esse negocinho que tá aqui. Aí eles falaram assim, vamos pensar, mas vamos tentar não fazer a mesma cagadinha que fizeram no série. E fizeram uma cagadinha. Vamos chamar uma pessoa que entende bastante da obra e vamos fazer um roteiro que preste? Uma pessoa que já tem histórico, né? Porque os roteiristas dessa animação é o mesmo da trilogia do Peter Jackson. Então vamos tentar não cagar na história. Então, tipo assim, falando... do roteiro. Vou falar a única coisa que me incomodou, porque isso tá me incomodando. Vamos lá, gente. É a única coisa que incomodou a ela, tá? Não a mim, mas já adianta. A ela. Ele tá errado, eu tô certo. A única coisa que me incomodou foi a mecânica da animação. Por quê? Tipo assim, existe uma forma de mecânica, não tô falando da animação, porque ela é linda, que tem aquela... muito bem bonito mesmo, assim, porque tem a pintura atrás, que remete a quadros antigos, que aí por cima é feita a animação.
em anime, viu, Humberto? Só é pra uma te irritar. técnica de animação, isso presente em várias animações. Isso é bem bacana, mas, tipo assim, existe a mecânica que pode ser a mecânica do passo, da pessoa dando o passo bem humanizado, e existe o passo... É isso que ficou... Que eu fazia assim um... Mas é sutil. É. É sutil. Aí, eu que gosto de cinema, eu que ligo pra essas coisas, eu fazia um... De vez em quando. Não atrapalhou o roteiro, não atrapalhou a história, não atrapalhou em nada a animação. A mim incomodou. Humberto, isso não tem nada a ver com ser um traço. Eu vou pegar muito no pé dele, viu, haters? Podem pegar junto também, no pé dele. Isso não atrapalhou por ser anime, isso é só uma mecânica. Inclusive, anime, a gente tá falando dos traços, porque a narrativa não é uma tem narrativa nada de a ver. anime. Porque quando a gente fala anime ele é um subgênero de animação, porque ela tem toda uma característica própria, inclusive narrativa. Né? E não é o caso, continua uma narrativa ocidental, próxima das filmagens, dos live action que aconteceu, né? Mas, assim, o que eu gostei, eu como grande fã, cara, na hora que começou a animação, eu falei, cara, tá muito próximo, assim, essa mecânica, muito próximo da animação antiga que a gente falou. Então, assim, foi uma homenagem, sim. Eu, pelo menos, como grande fã, eu consegui identificar essa homenagem ali, né? E assim, não me incomoda. Cara, eu adorei. Assim, como fosse, nossa, que doido, que legal! A gente não precisa homenagear coisas que ruins, né, gente? Na cabeça dela. Na minha cabeça, na cabeça do diretor. Vamos falar sobre Vamos falar sobre coisa boa? Vamos falar sobre roteiros, sobre os traços, vamos falar também sobre... como é que chama? Toda hora eu tô esquecendo isso, gente. Como é que chama aquele negócio? Trilha sonora. Toda hora eu tô esquecendo do raio da palavra trilha sonora. A trilha sonora tá linda. Então, assim, tipo assim, tá tudo muito bem feito. Muito bem feito. E assim, você vai assistir... A gente, tipo assim... Ele foi, eu não fui, não. Ele foi com muito pé atrás, porque ele tava com medo da série, virou e falou assim, meu Deus, vão cagar de novo no filme. Existe uma coisa da série para essa animação chamada o envolvimento de Peter Jackson. Né? Ele foi com esse medo. Eu não fui, tipo assim, vamos assistir Senhor dos Anéis de novo, Terra-média, isso é legal, isso é fato. Eu assisti a série por causa disso, queria ver mais Terra-média. E aí eu saí de lá falando assim, meu Deus, estou satisfeita de novo, vou assistir de novo. Eu quero mais. Mas foi muito bom, gente. Foi muito bom. E assim, pra quem é fã, você sai tão satisfeito. Sai sim. E tem uma coisa muito legal, né? Porque, assim, o que é esse apêndice, né? O que é o apêndice? Ele conta sobre a questão da casa de Helm, né? Do reino de... Nossa, é difícil falar. Roran, que é aquele reino... Se você lê... e ele conta também sobre por que aquela fortaleza... Você que assistiu as Duas Torres, o filme Duas Torres, ela tem uma batalha que acontece na fortaleza. Ele chama a fortaleza de Abismo de Helm, apesar de ter outro nome, né? Vamos para o Abismo de Helm. E por que ele ganhou esse nome? Essa animação, ela conta essa história. Ela conta essa história da casa de Helm, por que o abismo chama, aquela fortaleza começou a ser chamada de Abismo de Helm. Então, assim, ela é muito legal. E ela dá algumas pinceladas pra juntar com a trilogia, assim, mais ou menos no final também, sem dando spoiler, sem nada. Não tem cenas pós-crédito, já vou falando aqui. Não tem, tá bom? gente, pode ficar sossegado, pode comprar o seu refrigerante grande. É. Apesar de ser uma animação, não é uma animação para levar crianças. Tanto que foi uma animação que a gente viu em inglês. Legendado. Ótimo, delícia, maravilha. Gostoso. Então, tipo assim, se você tem uma criança nerd, mas uma criancinha que tem dificuldade de acompanhar a legenda, vai sofrer. É melhor você esperar isso chegar, né, sair do cinema ou ver se tem algum lugar que vai ter dublado. Agora, se sua criança é muito fã de Senhor dos Anéis... Eu acho que
Tem que ser uma criança maiorzinha, porque uma criança pequenininha vai... Porque ele não é... Não quer dizer que não exista, Virgínia. Não quer dizer que não existe, tá? A gente tá falando de uma maioria, tá? Ele não é infantil. Isso é fato. Ele é fato. Tem morte, tem assassinato e tem Senhor dos Anéis pesadinho. Tem isso que a gente vê no Senhor dos Anéis, né? Se você for ver a classificação de idade... A própria classificação da idade da animação já mostra. Então, assim... você não tá indo desavisado, né? Mas se mesmo assim, se você não puder levar a sua criança, vá sozinho. Né? Porque se você analisar tudo que a gente falou aqui sobre a questão da história, que foi muito bem, um ótimo roteiro, realmente foi muito bem desenvolvido. E assim, e quando a gente tá falando de um roteiro em que não tem uma grande obra, para você poder se basear, é somente uma menção, onde é que você tem que construir personagens, aprofundar personagens, que não é mencionado. A profundidade dos personagens contar, foi tudo tão bem contar feito. Partes de histórias que não tem dentro da obra original, isso, sem perder a essência da obra, que é o grande desafio. Né? O problema é quando você perde a essência, cria atritos na lógica, no lore daquele universo. Né? Isso é o grande problema quando se faz obras assim, que é baseado num, sei lá, um trecho pequeno, um parágrafo. Né? O cara pega um parágrafo e cria uma trilogia. É complicado. Você precisa muito cuidar. Então, você precisa que roteiristas, produtores, as pessoas envolvidas nessa produção conheçam muito do universo. Conheçam muito daquele universo para não haver não só atritos com a obra, decepcionar fã, como também criar fãs que não... Cara, gostei muito, mas não tem nada a ver com a obra, sabe? Assim, a gente vê muito isso, obras aí cinematográficas que são muito boas, mas não tem nada a ver com a obra que foi baseada, né? Então você cria aquele atrito desnecessário, né? Mas assim, resumindo isso tudo, o que a gente tem pra dizer pra eles? Vá ao cinema!